No vídeo de hoje vou te mostrar na prática como uma única estrutura do inglês pode te oferecer uma infinidade de possibilidades para construir não apenas frases, mas desenvolver falas, expandir raciocínios que vão aumentar tanto sua compreensão quanto a sua capacidade de falar inglês. Bora dar uma olhada nisso e ver o que a gente aprende? Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e vamos direto para o conteúdo. Isso que você está vendo aqui é uma das milhares de estruturas que temos do inglês. E cada uma dessas estruturas nos dão a possibilidade de criar, de desenvolver falas, de expandir raciocínios, de se comunicar. Então, com uma única estrutura dessa aqui, você pode criar vários tipos de comunicações que vão além de apenas formar frases, que vão além de apenas construir frases. Então, isso aqui é uma base que você tem, é um alicerce, e em cima desse alicerce você tem a possibilidade de seguir vários caminhos, que é o que a gente vai ver aqui. Agora, tá, então nós temos aqui o I think. Poderia ser qualquer outra estrutura, mas a gente vai trabalhar com essa daqui. O que a gente faz para sair desse I think e crescer isso aqui e começar a adicionar informação para que uma comunicação comece a acontecer? Sabe? Algo que vai além de apenas formar uma frase, porque não é disso que eu estou falando. O que a gente precisa fazer aqui? O que a gente precisa fazer é o seguinte, é começar a fazer perguntas. E são essas perguntas que a gente vai fazer e ao tentar responder essas perguntas é onde a gente vai crescer expandir o nosso raciocínio, aumentar aqui as nossas ideias. Então, I think. I think what? O que eu penso? Porque aqui está dizendo, eu penso. Tá, eu penso o quê? I think what? What do I think? E aí a gente vai buscar responder isso aí. E é quando a coisa começa a tomar corpo. Olha só, então temos aqui I think. What? What do I think? Para responder isso aqui, ó, você tem vários caminhos. Você tem várias possibilidades. E aqui estou trazendo apenas alguns exemplos para você ter uma noção de como que a coisa pode seguir. Então, olha só esses exemplos aqui. Tudo isso aqui, cada uma desses traços aqui, ó, dessas linhas aqui, é uma possibilidade que você pode somar à estrutura I think. E dependendo da que você vai somar ali, você vai seguir uma linha, você vai seguir um pensamento diferente. Cada uma dessas linhas aqui vão te levar para um lugar diferente. E aí a sua ideia, a sua fala vai tomando forma de acordo com a estrutura, de acordo com os complementos que você adicionar aqui. Então vamos passar por cada um deles, só para você perceber aí com mais clareza a infinidade dessas possibilidades. Então, I think what? I think it's a good idea. Eu acho que é uma boa ideia. I think we should try again. Eu acho que devemos tentar de novo. I think this is the best way. Eu acho que esse é o melhor caminho. Ou eu acho que essa é a melhor maneira. E você poderia ainda expandir para eu acho que essa é a melhor opção. Isso depende muito do contexto. Então você está vendo que só nessas três opções aqui a gente pode seguir uma infinidade de possibilidades. I think he doesn't agree. Eu acho que ele não concorda. I think it's too late. Eu acho que é muito tarde, ou eu acho que é tarde demais. I think she's really smart. Eu acho que ela é realmente esperta ou inteligente, ou você pode traduzir esse really ao invés de realmente para muito. Eu acho que ela é muito esperta. Eu acho que ela é muito inteligente. Aí depende de qual é a ênfase que você quer dar. I think it's time to decide. Eu acho que é hora de decidir, é tempo de decidir. I think it's not enough. Eu acho que não é suficiente. I think they're waiting for us. Eu acho que eles estão esperando por nós. I think you need to be careful. Eu acho que você precisa ser cuidadoso, ou eu acho que você precisa tomar cuidado. I think we can do better. Eu acho que podemos fazer melhor. I think we are ready. Eu acho que estamos prontos. I think it's worth a shot. Eu acho que vale a tentativa, ou eu acho que vale a pena tentar. I think this will change everything. Eu acho que isso vai mudar tudo. I think this could work.
Eu acho que isso poderia funcionar. I think we should rethink the decision. Eu acho que a gente deve repensar a decisão. I think it's time to move on. Eu acho que é hora de seguir em frente. I think you're wrong. Eu acho que você está errado. E aqui você poderia, né, até alternar, dar uma variada. Poderia usar um they. Poderia vir aqui um we, um she, um he. E aí você seguir caminhos diferentes a partir daí. I think he needs more time. Eu acho que ele precisa de mais tempo. I think it's too late to change. Eu acho que é muito tarde para mudar. I think it's not over yet. Eu acho que ainda não acabou. Então você percebe aqui a quantidade de opções que você tem para completar essa estrutura aqui, I think. E aí, cada um desses complementos que você adicionar à estrutura I think vai te levar a uma linha de raciocínio, a um desenvolvimento de ideia, a um tipo de comunicação, que é onde a fala de fato acontece, a comunicação, a ideia, o que você vai falar, o que você vai seguir com o seu raciocínio, com a sua comunicação. E aí, para a gente seguir em frente, eu escolhi uma dessas estruturas aqui para adicionar ao I think. E aí a gente vai seguir em frente até para saber, para a gente ver aonde a gente chega com isso. Então, olha como que ficou. I think this will change everything. Eu acho que isso vai mudar tudo. E aí, o que a gente pode fazer a partir daqui? Você percebeu? A gente começou com a estrutura I think. I think. Eu acho ou eu penso. E com a ajuda de uma palavra interrogativa, a gente chegou nesse outro resultado aqui. Ó. Adicionamos o this will change everything. I think this will change everything. Então já cresceu aqui isso aqui. Tem espaço ainda para a gente aumentar essa ideia aqui, aumentar essa fala? Tem sim. O que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar uma outra estrutura de pergunta. Então aqui eu afirmo, I think this will change everything. Eu acho que isso vai mudar tudo. Uma outra pergunta óbvia que você pode fazer é o quê? Por quê? Why? Por que você acha que isso vai mudar tudo? Então aqui nós temos essa estrutura. Why? I think this will change everything. Why? Por quê? E aí a gente segue de novo com uma gama de outras possibilidades para a gente completar a essa nossa estrutura. E aqui, de novo, eu faço questão de repetir, são apenas alguns exemplos, mas você tem uma infinidade disso aqui que você pode acrescentar. Então vamos passar por cada um desses exemplos aqui para a gente ver com mais clareza essas possibilidades. E aqui, ó, se você for olhar aqui, ó, temos o because, que ele vai servir como uma conexão, a próxima ideia que a gente vai adicionar à estrutura que já temos aqui. Por exemplo, temos aqui o I think this will change everything. Why? Because, e aí você conclui com alguma dessas alternativas. Because it's the right decision, porque é a decisão certa. Because it's the right thing to do, porque é a coisa certa a fazer. Because we don't have another choice, porque não temos uma outra escolha. Because things are changing quickly, porque as coisas estão mudando rápido ou rapidamente. Because it's too late, porque é tarde demais. Because she's really good at it, porque ela é muito boa nisso, ou porque ela é realmente boa nisso. Because it's not working as expected, porque não está funcionando como esperado. Because we need a better solution, porque precisamos de uma melhor solução. Because they don't agree with us, porque eles não concordam conosco. Because there is no time to waste, porque não há tempo a perder. Because it's better than doing nothing, porque é melhor do que fazer nada. Because it's such a big opportunity, porque é uma oportunidade muito grande. Because it's easy to understand and apply, porque é fácil de entender e aplicar. Because it's the best way to solve this problem, porque é a melhor maneira, é o melhor jeito, é a melhor forma ou opção, dependendo do contexto, de resolver esse problema. Because it's easy to do this way, porque é fácil de fazer dessa forma, ou é fácil fazer desse jeito. Então, olha a quantidade de possibilidades que temos aqui e olha que esse é apenas um punhadozinho de exemplos que você pode adicionar a isso aqui, ó, que a gente já tem. E óbvio, eu escolhi esse caminho aqui.
Você poderia ter escolhido um outro caminho. Você poderia ter adicionado uma outra estrutura diferente dessa que eu adicionei. E aí você seguiria uma ideia diferente. Você desenvolveria um raciocínio, uma fala diferente. E aí, o que é que a gente pode adicionar daqui? Eu escolhi essa estrutura aqui para adicionar. Então ficou assim, ó. Olha como que ficou a nossa linha de pensamento, a nossa fala, a nossa ideia, o nosso raciocínio, que vai além de apenas formar frases. Então, I think this will change everything because it's easy to understand and apply. Eu acho que isso vai mudar tudo, porque é fácil de entender e de aplicar. Então nós temos uma comunicação aqui. Não é apenas uma frasezinha. Você consegue perceber isso? Não, tem uma informação aqui ampla. Tem uma comunicação de fato aqui mais rica. Tem uma ideia, tem um raciocínio por trás disso aqui. E nós começamos apenas com essa estrutura. I think. I think. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é você pegar uma estrutura como essa daqui, o I think, e você fazer perguntas. Você usar as estruturas de perguntas para te ajudar a desenvolver um raciocínio, a desenvolver uma fala. E aí você vai fazendo perguntas e vai buscando responder. Você vai atrás dessa resposta para desenvolver essa capacidade sua de falar, de pensar em inglês, por exemplo. Isso ajuda muito. Então você tem a estrutura I think. O que você vai fazer com isso? Então você pode pegar uma palavra de pergunta, uma estrutura de pergunta, como o what. I think what? O que você pensa? E ao fazer essa pergunta, você abre uma infinidade de possibilidades de caminho a seguir. Aí você pode usar outras perguntas também. When? Quando? Why? Por quê? Tudo isso adicionando, você fazendo esse tipo de pergunta a uma estrutura que não precisa ser o I think, pode ser uma outra estrutura também, vai te ajudar demais a desenvolver uma ideia, a começar a falar, que é mais do que apenas criar frases. Agora, vamos tentar uma outra opção aqui. Então nós temos o I think. I think. De novo voltando aqui. Na primeira, eu escolhi esse complemento aqui, ó. This will change everything. Mas você poderia seguir um outro caminho. Vamos escolher aqui, ó, o It's a good idea. It's a good idea. Então vai ficar assim, ó. I think it's a good idea. Eu acho que é uma boa ideia. Viu que beleza? E aí, você quer crescer isso aqui? Você quer continuar? Porque só isso aqui por si só, já tem uma informação aqui, né? Você já tem uma frase, você já tem uma ideia completa. I think it's a good idea. O que é uma boa ideia não interessa, é uma curiosidade, mas já tem aqui formado. I think it's a good idea. Eu acho que é uma boa ideia. Se você pensar em termos de frase, aqui você já tem uma frase. Então, I think it's a good idea é uma frase. Mas você pode ir além disso. Então, o que você faz? Você faz pergunta. I think it's a good idea. Why? Por quê? E aí você vai buscar responder isso. Então você tem aqui de novo essas possibilidades aqui, ó. E cada linha dessa aqui, cada complemento desse vai te levar para um determinado caminho. E aqui, ó, só para a gente concluir isso, eu posso escolher essa daqui, ó, que foi de fato a que eu escolhi, né? We need a better solution. We need a better solution. Então, voltando aqui, ó, I think it's a good idea. Why? Por que você acha que é uma boa ideia? E aí você tem um monte de possibilidades aqui de complemento. Because we need a better solution. Então, olha como é que fica aqui, ó. I think it's a good idea because we need a better solution. Então, você percebe que é mais do que apenas uma frase. Você tem uma ideia ali, você tem um raciocínio. Você tem, de fato, uma comunicação. Você tem um desenvolvimento de falas. Então, essa é a ideia principal. E para você chegar nisso, para você sair de apenas uma estrutura como essa daqui, você precisa fazer pergunta. Why? What? When? How? Então você segue. Nossa, as possibilidades são inúmeras. Você consegue fazer muita coisa com apenas uma única estrutura. Para isso, basta você usar
estruturas de perguntas, palavras interrogativas para te ajudar a desenvolver uma ideia. E aí você vai ver que você vai ficando bom não em apenas formar frases, só formar frase por formar. Não, você vai estar ali com o pensamento de raciocinar mesmo, em outras palavras, de pensar em inglês. E aí você vai tendo esse tipo de coisa aqui, ó, você vai estudando esse tipo de coisa e cada pedaço disso aqui, cada complemento desse aqui, vai ficando na sua mente, você vai retendo. E aí você vai tendo ali na mente esse monte de opções aqui. Não porque você memorizou, não se trata disso. É porque a coisa vai ficando natural conforme você vai fazendo esse tipo de exercício aqui, ó. E aí você vai chegando em resultados diferentes que vão te abrindo caminhos para você, de fato, falar com liberdade. Então essa é a ideia. Lembrando que eu trouxe aqui apenas alguns exemplos, mas você precisa fazer o seu próprio dever de casa aí e expandir essa lista de complementos aqui, ó, como na primeira parte aqui também, você expandir. I think what? O que você pensa? E você acrescenta mais possibilidades aqui, ó. Aqui se tiver, são apenas 20 exemplos aqui. E olhe lá se é 20. Você pode crescer essa lista, chegar, sei lá, a 100 opções dessas aqui, ó, para acrescentar no I think. I think what? E aí você vai completando, vai desenvolvendo essa ideia aí. Depois você vai fazendo mais perguntas. E conforme você vai fazendo mais perguntas, você vai trazendo mais possibilidades de complementos para cada pergunta que você faz. Daqui a pouco você não tem só isso aqui, você tem quase que um parágrafo, tá vendo? Que não se trata apenas de formar frase. Daqui a pouco você tem um parágrafo aqui, ó, por conta das perguntas que você foi fazendo, e aí a fala ela foi se desenvolvendo. Essa é a ideia principal e espero que você tenha captado essa ideia aqui. E olha só, se você quiser continuar nessa pegada aqui, para você entender um pouco melhor isso aqui, para isso entrar na sua cachola um pouco melhor, eu já fiz um outro vídeo onde eu uso a estrutura I like. Aqui está o I think, né? E eu lá, nesse outro vídeo, eu explorei a estrutura I like. Lá está muito bom também e eu utilizei mais palavras interrogativas, de modo que a gente explorou muito mais coisas ainda do que a gente fez aqui. Eu cheguei em outros resultados ainda maiores do que o que a gente fez aqui, porque lá eu utilizei mais palavras interrogativas e aí você vai tendo uma infinidade de expansão, de desenvolvimento de fala. Então, se você quiser continuar a entender melhor isso aqui, eu recomendo que você assista esse vídeo onde eu utilizei, onde eu explorei a estrutura I like. Esse vídeo onde eu trabalho com a estrutura I like vai estar aqui na descrição para você só clicar e ir lá assistir. Recomendo muito porque isso vai reforçar o que a gente acabou de ver aqui e você vai entender melhor isso. Você vai ver que eu utilizei muito mais palavras interrogativas para desenvolver muito mais as ideias. A gente vai muito mais além do que o que eu fiz aqui. É muito importante que você vá lá e assista. Ele também vai aparecer aqui na tela final como opção para você ir lá assistir. Vale muito a pena para você continuar dando seguimento no seu aprendizado do inglês. E se você quiser acessar os meus conteúdos exclusivos aqui no canal, é só você entrar para a área de membros, que também vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Basta você ir lá, dar uma scrollada aí para baixo na descrição e você vai ver lá Seja Membro. É só clicar no link e entrar para a área de membros e você vai ter acesso a todos os meus conteúdos exclusivos. Tem muita coisa pesada lá te esperando também, ok? Então, me despeço de você nesse vídeo aqui e te encontro no outro vídeo lá, para você ver lá a gente utilizando a estrutura I like e desenvolvendo muitas outras falas, raciocínios e ideias que vão muito além de apenas formar frase. Te aguardo lá no outro vídeo.